Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Deixa eu dar um recadinho. Eu já dei para os nossos apoiadores, quem tá lá sabe, eu falo mais ali algumas coisinhas. Mas se você tem um negócio, se você tem um produto, um serviço e você gostaria de anunciar nesse podcast maravilhoso, as portas estão abertas. Aqui tem lugar para você. Qualquer que seja o seu negócio, qualquer que seja o seu serviço, a gente está aberto aí para publis. Então, gente, para esse podcast continuar, o nosso trabalho, né, trazendo mais e mais histórias cada vez mais, é importante também que a gente receba aí um dinheirinho, né? Então, se você tem uma marca que quer anunciar aqui, entre em contato com a gente, ou lá no Telegram, ou no Insta, ou pelo nosso e-mail, que tá tudo aqui na descrição do episódio, tá bom? A gente vai fazer aí um planinho bom para divulgar o seu trabalho, porque aqui tem muita visibilidade mesmo. Alguns já sabem que a gente já passou aí mais de 1,5 milhão de plays, então vem anunciar aqui com a gente, tá bom? Agora, vamos lá para a história da Tarsila. Mas então, Eu conto ou você conta? A Tarsila conheceu o Joe há 8 anos atrás. A Tarsila morava num estado e ele também morava no mesmo lugar, na mesma cidade. Os dois se conheceram organicamente, saíram para tomar um café, mas nada rolou, gente. Foi só uma conversa desinteressante, não tenho nada aqui para pontuar e nem a nossa musa. Beleza. Passado um tempo, passado alguns anos, a Tarsila acabou mudando de estado e foi recomeçar a vida dela em outro lugar. Ela foi vivendo a sua vida, teve alguns namoradinhos, saiu com alguns carinhas, né? E aí foi indo, gente, foi vivendo. Tarsila é uma mulher hétero, brasileira, claro. Só que Joe não é brasileiro, tá? Eu não falei pra vocês, mas agora eu estou contando pra vocês saberem que essa história não se passa no Brasil. Mas Tarsila é brasileira, Joe gringo. Ah, mas qual nacionalidade? Não vou falar aqui gringo, tá bom? Enfim, vida foi passando, Tarsila foi vivendo a sua vida. E quando foi, mais ou menos há 1 mês atrás, algo aconteceu, que é o motivo dela ter mandado essa história aqui pra gente, né? O relato dela. A Tarsila tá agora no momento de solteirice plena. Só que ela tinha acabado de sair de um relacionamento tóxico, abusivo, um cara péssimo, agressivo, enfim, gente, péssima história mesmo. E é claro que quando a gente sai de um relacionamento tóxico, né, um relacionamento conturbado, tem aqueles trauminhas que a gente vai carregando. Tarsila tá na terapia, tá, gente? Só para avisar vocês, ela faz acompanhamento com a terapeuta dela, mas ainda fica assim, a gente fica mais alerta, a gente tem o nosso sexto sentido um pouco mais apurado, começa a ver os alertas, as red flags de uma outra maneira. Então, mesmo que aproveitando a solteirice, agora a Tarsila tá ligada nos sinais esquisitos. Enfim, a Tarsila e o Joe, aquele cara que ela conheceu muitos anos atrás, ainda se tinham nas redes sociais. E ele sabia que a Tarsila não morava mais na mesma cidade. Então, num dia qualquer, aí há pouco tempo atrás, Tarsila recebe uma mensagem de Joe dizendo que ele estava indo passar alguns dias na cidade da Musa e caso ela estivesse disponível, ele adoraria sair com ela para tomar um drinkzinho. Bom, nessa semana aí que ele enviou essa mensagem, tinha sido uma semana muito corrida e agitada para Tarsila. Ela já tinha saído todos os dias para beber, teve eventos de trabalho, então ela tava assim, gente, ressaca, acorda, ressaca, bebe, sabe aquele eat, sleep, rave, repeat? Era uma semana bem agitada mesmo. E por conta disso, e também da falta de interesse que ela tinha nesse Joe, nesse cara, ela esqueceu de responder ele. Ela só foi lembrar um tempo, vários dias depois. Mas antes de responder essa mensagem, ela decidiu mandar uma outra mensagem perguntando para uma amiga dela se ela deveria ir. E aí, amiga, será que eu vou ou não? Ai, amiga, vai, você não tem nada a perder, boba, vai sim. E aí, a Tarsila respondeu a mensagem do Joe dizendo assim: Oi, Joe.
Eu sei que eu estou meio atrasada. Me desculpa. Será que você ainda está aqui pela cidade? Podemos sair sim. Assim foi combinado. Essa mensagem é importante aqui, gente, que vocês lembrem as datas, tá? Não as datas, dias, mas as datas. Por exemplo, essa mensagem foi mandada numa quarta-feira e eles combinaram de sair na sexta. Então, 2 dias dali da mensagem. Eles iriam no bar, beber, tomar uns drinks, enfim, comer alguma coisa e marcaram um datezinho. Só que quando chegou no dia do date, tava uma chuva, tava muito frio, tudo que a nossa musa queria era o sofá, Netflix, uma taça de vinho nas cobertas, com a sua cachorrinha, que ela tem uma cachorrinha muito fofa, gente. Aí ela se arrependeu, né, de ter marcado esse date. Acho que muita gente. É normal, né? A gente faz planos e depois acha incrível quando a pessoa desmarca. É o máximo. Ela se arrependeu, porque ela também estava super cansada nessa semana agitada. Mas, como ela mesma me disse, Mari, eu tava tão enferrujada, eu não sabia mais flertar. E aí eu precisava ir, sabe? Pra treinar a arte da conquista. tá certa, musa, se joga. A Tarsila, como eu falei, tinha saído desse relacionamento, né? Tóxico e tal, então fazia muito tempo que ela não flertava com alguém, porque ela ficou alguns anos dentro desse relacionamento. A Tarsila se arrumou, colocou o cropped e ela foi. O date correu tudo bem. Os dois beberam vários drinks, conversaram e, consequentemente, ficaram bêbados, ficaram alegrinhos. Não muito bêbados, né, gente? Mas ficaram ali, alegrinhos, dividiram uma garrafa de vinho. E foi aí que veio o convite. O Joe chamou ela para ir pro hotel, para eles terminarem a noite ali no hotel dele, né? No hotel que ele estava hospedado. Que, por sinal, palavras aqui de Tarsila, Um hotel muito chechelento. mas mesmo assim, já tava lá, né? O que a gente... que a gente não faz, né, gente? A mulher hétero. Ai, gente, que humilhação. Mas enfim, os dois acabaram transando. Foi bom? Na hora ali, meio bêbada, não foi horrível, mas também não tinha sido oh my god. O Joe convidou ali a Tarsila para eles irem numa vinícola bem legal no domingo. Lembrando, era sexta, né? Sexta-noite. Ali no hotel ainda, ele fez esse convite e disse que ela não precisaria se preocupar porque ela era convidada dele, implicando o quê? Que ele iria pagar. A Tarsila, uma moça muito educada, disse: Não diga mais nada. Já que você vai me levar, vai pagar, pode deixar que eu vou com o meu carro dirigindo. porque se ela não fosse com o carro dela, ele teria que alugar um carro. Lembrando que ele não mora lá, então ele não tinha um carro lá. Então, assim, gente, até aqui tudo bem, tudo normal, tudo ok, né? Beleza. Combinado, então, ali na sexta-noite, que no domingo eles iriam aí nessa vinícola passar o dia, tomar uns vinhos. E depois que eles fizeram tudo que eles tinham pra fazer e finalizaram ali aquele date no hotel, a Tarsila resolveu voltar pra casa dela, pegar um carro de aplicativo e voltar, porque ela não dormiria ali naquele hotel com ele de jeito nenhum. Só que ela ficou meio assim o quê? Ela teve que pedir pra ele levar ela até o carro de aplicativo. Era tarde da madrugada isso, gente. Ele, se dependesse, né, do Joe, ele teria ali ficado pelado na cama e não teria levado a musa nem na porta ali do quarto. Ela achou um absurdo, porque não é assim que ela gosta de se relacionar. E aí ela ainda mandou, hein? Você não vai me levar, não? E ele, Ah, você quer que eu te leve lá? e ela, Óbvio. enfim. No dia seguinte, ela já estava em casa, dormiu plena e bela, né? Conseguiu ali ter uma noite boa de descanso quando chegou em casa. E ela recebeu uma mensagem do Joe logo cedo. Ele dizia, lembrando, era sábado agora, eles só iriam se ver no domingo, né? Então ele mandou uma mensagem pedindo algumas dicas para ela de qual lugar seria legal para ele tomar um cafezão da manhã gostoso, alguma coisa assim, sabe? Um bairro cool, aqueles. Bom, eu sou de São Paulo, então vou falar, sei lá, Vila Madalena, a Paulista tem alguns lugares também bem legais, né? O centro de São Paulo. Um lugar hypado. Ele queria ir num lugar hypado, comer alguma coisa legal. E a Tarsila falou: Ó, se você quer ir num lugar bem tops, vai nesse lugar aqui, nesse café hypado aqui, e mandou pra ele o lugar. porque tem um sanduíche muito bom, tem um café bem gostoso, você vai gostar.
E ele foi, gente. Ele foi, mandou a fotinho que estava lá no café para ela e ainda completou dizendo: Ai, Tarsila, eu tô aqui pensando. Será que você não quer ir jantar comigo hoje no restaurante África? Gente, o restaurante África, que é claro, é um nome fictício aqui, é um restaurante muito concorrido e que ela sempre quis ir. Também é, ó, bota o plim do dinheirinho aí, Carol. Caríssimo. Óbvio que ela queria ir. Ela nem pensou duas vezes. Mesmo que a noite anterior não foi assim maravilhosa, também não foi muito ruim, né, gente? Então, ela não iria perder uma boquinha no restaurante que ela estava tentando ir há meses. A Tarsila topou, ficou super feliz que finalmente ela ia conseguir no restaurante África. E eles foram. Chegou a noite, os dois foram para lá. O jantar foi ok. Dessa vez, eles quase não beberam. Até porque no dia seguinte, eles tinham aquele rolê lá da vinícola e seria alguma coisa mais cedo. Esse cara, gente, o Joe, vamos falar um pouco dele aqui. Ele é uma pessoa um pouco séria. Sabe aquela pessoa que é sem risadinha? Então, tinha algumas coisas, por ele talvez não ter um senso de humor ali mais aflorado, que simplesmente não fluía. A nossa musa, ela é muito simpática, ela é muito alegre, muito pra cima. Ela não combina com um cara que vai ser muito tímido, ou que vai ser muito sério, ou que não vai ter senso de humor. Gente, senso de humor é essencial também, né? Se tivesse que comparar ele com qualquer pessoa, e ela disse que nem precisa comparar, porque de cara ela e as colegas de casa dela também acharam que ele parece o Joe daquela série You. Sabe, gente, aquela série Você e You, que tem no Netflix, que é aquele cara stalker, acho que é serial killer também, enfim. Ele tinha essa aparência, tanto no jeito quanto fisicamente. E isso era uma coisa que deixava ali ela num pequeno alerta. Conforme o jantar foi passando, dessa vez mais sóbria, ela foi percebendo que realmente aquele cara ali não tinha futuro nenhum, seria uma coisa ali pra nunca mais. Mas já que estava ali, ela ia abraçar o rolê, porque nenhum problema até então. Dessa vez, depois que acabou o jantar, a Tarsila resolveu levar o Joe para casa dela, porque ela não iria voltar naquele hotel péssimo. Então ela sugeriu que eles fossem tomar mais alguns drinks na casa dela e conversar por lá. Nesse ponto, gente, já não tinha mais o que conversar. Palavras dela, tá? Porque ela já tinha visto ele no dia anterior. Ele tinha um papo que não fluía bem. A vibe dele era meio esquisita. E pra piorar, agora que os dois estavam mais sóbrios, eles transaram de novo, depois lá do restaurante. E foi aí que a Tarsila percebeu que o que tá ruim sempre dá pra piorar. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vocês sabem. Vocês sabem, isso aqui é o lema do podcast. O Joe transava muito mal. Socorro! Agora sóbria, ela via que era totalmente diferente do que ela tinha lembrado na sexta, depois que ela tomou bons drinks. E aí, começou a bater uma paranoia. Por quê? Porque aquela impressão dele lembrar o cara da série lá do You, o creepy, né, o cara bizarro, começou a bater e deu uma agonia nela. Como eu falei, ele lembrava fisicamente e também jeito, personalidade, como ele falava, como ele se comportava. E durante a transa, ela começou a ter uma paranoia. Começou a bater uma paranoia, e o negócio já não estava bom, não estava confortável, e ela resolveu parar. Não, 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 não. Para. Ela parou ali. O sexo estava tão ruim que ela nem conseguiu continuar, gente. Ela nem conseguiu fingir. E é isso que vocês devem fazer, tá? Porque a gente não deve continuar numa transa, num momento assim que não tá legal pra gente. Então tá legal, beleza. Você não precisa ir até o final ali só porque você já está ali, já teve uma penetração, ou já teve um sexo oral. Não precisa disso, gente. Não tá legal, acabou. Pode até ser que não tá legal pra ele também, e ele não tem coragem de falar. Então, é isso. Não tá legal, para ali. Vamos conversar, ou enfim, vamos fazer outra coisa. E foi isso. O Joe não pensou nada, não falou nada, não reclamou. Ele só disse assim: Ah, Tarsila, então tudo bem.
Eu vou deixar você dormir, vou pro meu hotel e amanhã, como a gente vai sair cedo pra vinícola, eu vou aproveitar para descansar essa noite e amanhã a gente se encontra para ir lá pro passeio, tá bom? Beleza. Quando o Joe saiu da casa dela, ela resolveu mandar mensagem para um casal de amigos. Ela sempre consulta esse casal de amigos, enfim, pede opiniões. Como eu disse, ela mora em outro país, então a família dela do outro lado do mundo também são amigos. Foi assim que ela decidiu mandar uma mensagem falando que ela tinha saído com esse cara, que ele parecia o cara do Yu, que ela não tinha um feeling muito bom com ele, falou da personalidade, enfim, tudo, né, que tinha acontecido, que não tinha tido, assim, um problema, nada super, ele fez isso, mas a intuição dela estava falando que tinha alguma coisa ali. Só que o problema, ou não, né, é que no dia seguinte ela já tinha um terceiro date marcado com ele. Então ela saiu com ele na sexta, eles transaram no sábado, eles foram no restaurante, ele foi na casa dela, o sexo foi horrível, eles pararam. E no domingo de manhã, não satisfeita, ainda insistindo, eles iriam nessa vinícola. Beleza. Como a Tarsila tinha se comprometido a dirigir no domingo, ela ficou meio assim de cancelar o rolê da vinícola. Ela se comprometeu, ela sabia que se ela desistisse, ele teria que alugar um carro. Talvez não conseguisse, porque era muito de última hora. Tinha que ter se planejado antes, né? Ela achou que era sacanagem deixar ele na mão e pensou. Tá, eu vou. É só um dia. Tá de boa. Quando ela acordou no domingo, o dia estava lindo, ela acordou se sentindo um pouco melhor e ela decidiu ir para a vinícola com Joe. O dia foi tranquilo. Como eu falei, ele não tinha muito assunto, os dois não tinham conexão nenhuma, mas como eles estavam num lugar legal, enfim, uma experiência legal, pelo menos ficaram distraídos ali um do outro e foi uma experiência ok. Na volta para casa, né, na volta do domingão lá da vinícola, no carro, a Tarsila resolveu investigar um pouco mais sobre a vida amorosa do Joe. Ela ficou bem curiosa. Aí ela falou: Você tem filhos? Você quer ter filhos? Como é que tá essa situação pra você? Você tem relacionamento? Você tem namoro? tipo assim, não no momento, né? Mas Você teve algum relacionamento longo? Como é que tá essa vida amorosa aí pra você, meu querido? Me conta um pouquinho. Vamos, né? Vamos hablar, vamos conversar, vamos sair desse silêncio aqui, pelo amor de Deus. E o Joe falou que ele teve um relacionamento longo, mas que estavam terminados já há 8 meses, por brigar muito, os dois brigavam muito e não conseguiam se acertar, e cada um resolveu seguir o seu rumo. Ele não quis entrar em detalhes sobre esse relacionamento. E a Tarsila também não quis ficar perguntando muito não, porque no fundo, ela nem estava tão interessada assim nele. Então, tanto faz, tanto fez. Aí, a Tarsila disse que veio uma pergunta na cabeça dela do nada e ela resolveu fazer. Joe, você já ficou com outras brasileiras? Você é desses caras que gostam de ficar só com brasileiras? E ele: Ah, já. A minha ex-namorada, ela é brasileira, mas ela foi a única brasileira que eu fiquei. E ainda foi lá e soltou o nome da querida, da ex. A Tarsila foi, guardou essa informação ali no banco dela pra fuçar depois. Claro. Chegando na casa da Tarsila, ela deu graças que a flatmate dela, a colega de casa, estava lá com o namorado. Ele ficaria pouco tempo ali, mas qualquer tempo que eles ficassem juntos era tão estranho que se tivesse pessoas ao redor, ela se sentia mais confortável. Quando ela chegou em casa, ela ficou feliz em saber que a flatmate dela e o namorado estavam por lá. Ela apresentou, né, apresentou o Joe para essa flatmate dela. Eles, enfim, tomaram ali um suco, alguma coisa, tomaram mais uma taça de vinho, ficaram conversando mais um pouquinho e, enfim, deu a hora dele ir pro aeroporto e voltar pra terra dele. Voa, cara, voa! Tem mais, tá? A Tarsila chegou a levá-lo no aeroporto. Maravilhosa essa mulher, viu? Quando ela voltou do aeroporto, tava a flatmate dela e o namorado sentada no sofá, olhando pra Tarsila e falando: Eu quero detalhes. Me conta tudo, como é que foi seu final de semana com esse cara, a gente quer saber tudo. E ali naquela conversa, o que o casal tinha reparado foi a mesma coisa que a Tarsila contou aqui pra gente. Que ele tem um jeito esquisito,
um jeito quieto, um jeito. Gente, quando eu falo um jeito esquisito, é uma pessoa que quando você olha, ela te passa até um calafrio, sabe? É nesse pé que estamos aqui. E uma das coisas que incomodou tanto a Tarsila quanto essa amiga dela foi que eles repararam que ele é um cara que ele não olha pra você quando ele conversa. Sabe aquela pessoa que não olha no teu olho pra falar com você, que fica desviando o olhar, olhando pra baixo, que olha pra tudo, pro teto, pra mãe, pra todo mundo, mas menos pra você? Isso é uma mega red flag, tanto pra Tarsila quanto pra mim. Eu vou tentar explicar melhor. Eu não estou falando que toda pessoa que não olha no olho, enfim, não é isso. Mas se você tá saindo com um cara num date, ele não olha na tua cara, não olha no teu olho, é super esquisito. Eu, Mariana, não ficaria quieta. Inclusive, quando eu tô conversando com alguém, às vezes eu nem conheço a pessoa, tá, gente? Mas já tô conversando com ela ali, já tem um mínimo de intimidade de 5 minutos, e eu percebo que é uma pessoa que não olha no meu olho, eu verbalizo. Não sei se é o meu Mercúrio em Áries, meu ascendente em Áries, enfim. Eu falo, gente, na minha cabeça eu falo. Às vezes eu sei que eu falo que eu não deveria falar, mas eu vou falar, cara. Eu tô aqui em cima, pode olhar pra mim. Tem muita gente que tem vergonha, que tem outras questões. Só que a gente tá falando de uma pessoa que tudo que a Tarsila sentiu foi no campo da intuição. Então, todos esses sentimentos aqui são validados pela intuição dela, entendem? E aí elas bateram o martelo ali na sala, né? Que ele era igualzinho o cara da série, o jeito, enfim. E a Tarsila sabia que vai com Deus, meu chapa, próximo. Ela não queria mais ver ele. Não foi nada assim, foi desagradável a parte da personalidade dele, o sexo não ter sido legal, mas ela também sabe que às vezes a gente não encaixa, né? A gente não conecta com todo mundo. Ela sabia que o Joe não iria ser um cara ali pro futuro dela, pra nada. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! E aí, a gente tá se encaminhando aqui já pro final da história, e aí vocês estão pensando, Tá, mas tá legal a história, e aí? é o seguinte, a Tarsila tem uma amiga, é uma das melhores amigas dela, que também mora na cidade dela. A gente ainda não falou nada sobre ela aqui, ela entrou só no final, pra vocês entenderem por que eu segurei até agora. Quando a Tarsila voltou do aeroporto, naquele dia, enfim, ela estava falando com a amiga dela, com essa amiga dela que a gente vai chamar aqui de Raquel. Ela estava mandando mensagem pra Raquel. Ai, amiga, tô no date. Ai, amiga, tô levando ele no aeroporto. Ai, amiga, cheguei em casa, ele foi embora. E aí, a Raquel ligou pra ela e falou: Amiga, me conta tudo, eu quero saber como é que foi seu date com esse cara, isso e aquilo. A Tarsila começou a contar por cima da história dela com o cara, que já fazia mais de 8 anos que eles tinham se conhecido, que ele era de outra cidade, tinha ido visitá-la, e isso e aquilo, falou da vinícola, falou do restaurante do África, falou do café hypado, que ela falou pra ele ir, ele foi. E aí, a Raquel disse assim: Amiga, se você me permite, qual que é o nome desse moço? Tarsila disse. Amiga, ele chama Joe. E é aí que as duas descobriram que Joe, na verdade, também tinha dado um match com a Raquel no aplicativo. Ele chamou a nossa musa no privado, porque eles já se conheciam. Mas a Raquel não conhecia o Joe. Por coincidência, como eles estavam na mesma cidade, ela usa ali aplicativos de relacionamento e ele agora, a gente sabe, também, eles tinham dado um match um tempo atrás, uma semana atrás. Eles deram esse match, começaram a conversar ali pelo aplicativo, trocaram telefone, e aqui eu faço um parênteses, não troquem telefone. Se quer trocar telefone, peça também a rede social, gente. Vocês precisam ver a pessoa, a foto, os amigos em comum. Não sai passando seu telefone assim, meu anjo. Tá maluca? Não, não é assim, gente. Primeiro você passa uma rede social, um negócio aberto ali pra todo mundo ver você. Depois você passa seu telefone, tá bom? Esse aqui é o meu alerta e a Tarsila também pediu pra deixar esse recado aqui. Então, Raquel e Joe trocaram telefone e combinaram de se ver na sexta-feira. Só que como ele ia ver ela na sexta-feira, se eles saíam na sexta-feira com a nossa musa? Lembra das datas? Enfim, a Raquel disse que o Joey chegou na segunda-feira na cidade.
quando eles deram esse match, que ele já estava lá. Só que a história que ele falou para Tarsila foi outra. Ele disse que chegou na quinta-feira na cidade delas. Então, assim, para alguém, ele mentiu. Não sabemos quem. Para Raquel, ele disse que chegou no começo da semana. Ele poderia só ter trocado a localização dele do aplicativo, não é? E já ir vendo as opções. E para nossa musa, ele disse que chegou na quinta-feira. Beleza, até aí. Só que o querido, em vez de cancelar com a Raquel na quinta, quando ele já sabia que tinha um date com a Tarsila, ele só foi cancelar com ela, já de date marcado com a nossa musa, na sexta-feira, no almoço, poucas horas antes do date. Cusão, né? Eu acho. Tava vendo se a outra não ia desmarcar, na minha opinião era isso, gente. E ele ainda falou assim pra ela: Ai, Raquel, eu tenho um compromisso, mas eu devo estar free umas 9 da noite, se não for tão tarde pra você. tá achando que a garota é lanchinho da madrugada, meu amigo? É óbvio que ela não aceitou, porque ela não é idiota. E tem mais, ele deu esse horário 9 da noite, porque a Tarsila já tinha avisado o Joe que ela poderia sair com ele na sexta, mas que teria que encerrar cedo. Não encerrou, né? Ela ficou lá, foram pro hotel depois, mas o intuito não era esse. Então, gente, ele marcou um encontro com ela e queria marcar um encontro com a Raquel às 9, já deixando ali, né, tudo de, sei lá, tudo no esquema caso desse errado. Agora imagina, se a Raquel aceita, ele ia ter desmarcado de novo com ela, porque a Tarsila acabou voltando pro hotel dele. E, gente, elas são, tipo, melhores amigas mesmo. A Raquel não quis, ficou até meio brava, enfim, deixou pra lá até o boy. Sábado, quando ele quis sair com ela também, no dia do restaurante África, ela não podia. Então, o que ele fez? Ele foi lá e chamou a nossa musa. Só que as duas só estavam descobrindo ali agora, que ele tava, né, vendo quem que tava disponível pra encaixar na agenda dele. E como, né, tudo que é ruim pode piorar, na verdade nem é essa a frase aqui, mas, gente, é uma cidade que tudo é um ovo. Quando ele foi naquele café hypado no sábado de manhã, adivinha quem tava lá? A Raquel. Ela não chegou para conversar com ele, ela nunca tinha conhecido o Joe pessoalmente, mas conseguiu reconhecer facilmente que era o mesmo cara das fotos. Ela relata, porque a Raquel também mandou aqui um pedaço da parte dela, que ele reconheceu ela, com certeza. Mas sabe quando a pessoa meio que olha assim pro lado, finge que não viu? Provavelmente com vergonha também, né, do que ele tinha feito, de cancelar os dates, enfim. Ele estava ali, no café hypado. E já que ele não conseguiu sair com a Raquel no sábado, porque ela estava ocupada, ele decidiu chamar quem? A nossa musa, que acabou indo com ele no restaurante África, que ela queria muito ir. E aí no domingo, eles foram naquela vinícola. Que loucura, né? As duas ficaram muito chocadas. E tantas, tantas red flags, gente, tantas. As mentiras, as datas, as coisas que ele falou que não batem, sabe? O jeito meio esquisito que ele tinha, enfim, um jeito sério. Tarsila sabe que toda história tem 3 lados, né? Mas ela garante que o lado dela é o lado que tem todas as informações, gente, porque ela tem a informação dela e tem a informação da amiga. Agora, as mentiradas, as coisas que ele inventou, já é o problema dele, né? Um livramento. O que eu quero trazer aqui pra vocês, e o ponto dessa história, é o seguinte, gente, o resumo. O Joe é um cara que ele é viciado em ficar com meninas brasileiras. Tem muitos gringos assim, né? Prova da fruta, prova do molho. E não quer soltar, né, meu bem? Porque, veja só, somos maravilhosas. Somos, né? Somos latinas, somos passionate, somos tudo. Somos princesas rainhas. Isso somos. E tem muitas pessoas, principalmente países assim, vamos dizer, Estados Unidos, aqui na Austrália mesmo, enfim, Canadá, tem muita gente, tem muitos caras, muitos gringos que gostam e só ficam com brasileiras, assim como tem meninas também. Mas, morando aqui na Austrália, eu vejo, tem muitos aqui, gente, mas tantos. Sabe aquele papo que a gente falava, ai, quero arrumar um marido, vou pra fora do país? Vai, meu amor, vai mesmo. Vai mesmo, porque, assim, dependendo dos seus padrões, do que você estiver procurando, você acha. Sempre tem esse cara aqui. Então, vejam, essa menina, que é a ex dele de 8 meses,
a Tarsila me mandou a foto dela. E ela me mandou a foto também da Raquel. Eu juro pra vocês, gente, perante aqui, que se vocês colocarem a foto dessas duas do lado, parecem twins. Sim, irmãs gêmeas. Ele ainda tem um tipo. A Tarsila é totalmente diferente, tá? Aqui a gente tá falando de estilos, assim, bem diferentes. Mas a ex e a Raquel, que ele tinha combinado e acabou cancelando também, amiga da Tarsila, eram muito, gente, muito, muito parecida. Cabelo, estatura, cor de pele, tudo. A Tarsila, então, entendeu que ele é um desses caras aí que provavelmente gostam de ficar com brasileira, só se relacionam com brasileiras, e tem muitos caras assim. A questão aqui, gente, é realmente, né, a história, os furos, quem será que tá mentindo, que dia será que ele chegou, será que ele faz isso sempre? A Tarsila não tá nem aí, mas ela ficou chocada, porque provavelmente não era só um feeling de achar ele estranho ou da conversa entre os dois não fluir. Com certeza, ela já estava sentindo que ele estava aprontando algumas ali pelas costas dela. Por mais que os dois sejam solteiros, livres, desimpedidos e possam sair com quem eles quiserem, ela achou bem zoado o que ele fez. Ela quer deixar um recado, e eu também, que é o seguinte: meus amores, tá falando com alguém no aplicativo? Pega a rede social do querido, tá? Tem que pegar o Insta para ver as fotos reais, os amigos em comum. Tem que fazer o mínimo de pesquisa antes de você sair com alguém que você não conhece. E a gente tá falando isso aqui porque se a Raquel tivesse pego ali a rede social dele, ela teria mandado para Tarsila e essa história nem estaria aqui, nem teria acontecido, porque as duas iam ter pego ele ali no flagra, na mentira, e nem iam perder o tempo delas se chateando, com transa ruim, com vibes esquisita, perdendo o tempo do final de semana inteiro, que é precioso para quem trabalha de segunda a sexta. Não percam o tempo de vocês. Vai sair com um cara, não conhece nada? Tenta fazer o mínimo de pesquisa, ver os amigos em comum, levantar o mínimo de ficha que vocês conseguirem. Hoje em dia, tá complicado. Bom, meus amores, a Tarsila tá lá querendo saber a opinião de vocês. E aí, vocês conhecem alguém que é viciado em ficar com brasileiras? Eu espero vocês lá no nosso Telegram para responder essa pergunta. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!